Olá, senhores! Observei que houve um aumento de inscritos e isso me deixou muito contente, pois percebi que meu trabalho está sendo apreciado pelos senhores e com isso posso ajudar mais homens a evitar vários problemas emocionais e físicos. Hoje entenderemos as ondas da religião do Ocidente. Essa ideologia tem causado tantos traumas aos seres de luz e os convence de que os culpados disso são os homens, causando a androfobia. A androfobia é um dos objetivos da religião do Ocidente, pois ela tem como uma das suas principais premissas a lesbialização. Não é à toa que vemos sites vinculados a essa religião falando de um mundo só habitado por seres de luz, onde estes vivem pares, em paz e prosperidade. Paz e prosperidade causadas pela ausência do homem, que, de acordo com as adeptas dessa religião, é a reencarnação do mal. Se vocês assistiram ao vídeo deste canal feminista O Pior Imagina, já sabe que de fato as líderes dessa religião odeiam profundamente os homens e pregam coisas absurdas contra nós. Isso não é algo que nos pega de surpresa, já que a maioria delas gosta de se relacionar com outros seres de luz. Senhores, quero deixar claro que abordarei, de forma breve, as ondas mais recentes. Mas é fato que essa religião teve suas origens no século XII, através da Leonor de Aquitânia e a sua corte do amor, que nada mais era do que a vara da mulher no lombo dos homens. A primeira onda foi no século XX, entre 1910 e 1920, e era a ideologia do complementarianismo, que diz que o ser de luz precisa do homem tanto quanto o homem precisa do ser de luz, que ambos são diferentes, mas que suas contribuições têm o mesmo valor. Esse sofisma foi utilizado para dar o direito aos seres de luz ao voto. Digo que é um sofisma porque a responsabilidade social e familiar do homem sempre foi muito maior do que as responsabilidades dos seres de luz. Tenho em mente que somente os homens tinham direito ao voto porque eram obrigados a servirem ao exército e a participarem de guerras, pois literalmente poderiam escolher um político que poderia pôr a vida deles em risco. Já os seres de luz ganharam o direito ao voto sem precisar servir ao exército. Naquela época, havia filósofos que diziam que quando o direito ao voto passasse a ser universal, os seres de luz votariam para que os homens começassem a pagar para sustentá-las, mesmo não estando em um matrimônio. E foi isso que aconteceu. Nos Estados Unidos, e, como consequência, o imposto de renda e o estado de seguridade social passaram a existir. Ao observar a dependência social dos seres de luz, os progressistas viram uma grande oportunidade de aumentar o poder do Estado utilizando tal dependência. Essa ideologia foi utilizada até meados dos anos 60, quando veio a segunda onda. A segunda onda da religião do Ocidente, que é marcada pelo surgimento da pílula anticoncepcional, trouxe a ideia de que os homens e os seres de luz têm a mesma capacidade em tudo, que poderiam competir de igual para igual e que um homem não é necessário na criação dos filhos. Então, o Estado passou a criar várias leis específicas para os seres de luz para facilitar a entrada dos seres divinos no mercado de trabalho e nas universidades. De acordo com o filósofo Pondé, a entrada do ser de luz no mercado de trabalho aumentou a infidelidade feminina e os números de divórcios. Isso acontece pois nessa onda houve o aumento do empoderamento feminino e da liberação sexual. Sabemos que os seres de luz são hipergâmicos e programados para cometer a infidelidade genética. Por isso, ao diminuir a dependência que elas tinham de seus parceiros por aumentar o poder aquisitivo delas e darem a elas uma maior liberdade sexual, elas passaram a exigir homens com poder aquisitivo cada vez maior e estavam sempre à procura de homens de alto valor genético para copularem e poderiam fazer isso às claras. O Estado fez vista grossa ao fato de que a sociedade começou a ficar cada vez menos organizada e mais problemática, pois estava mais preocupado em agradar as deusas Ares e deixá-las cada vez mais dependentes dele e menos dos homens, garantindo assim mais votos, já que os seres de luz são a maioria em muitos países. A segunda onda feminista detonou com o casamento, pois tirou tudo que era de segurança ao homem e tornou os filhos uma propriedade exclusiva dos seres de luz. Em muitos casos, os filhos são utilizados como objeto de manipulação ou a garantia de uma renda extra por anos.
Nesta onda surgiram muitas coisas que só pioraram a situação do homem no relacionamento com o sexo oposto. Nós podemos cumprir com o nosso papel nos relacionamentos e nossas digníssimas podem fazer tudo de errado, que mesmo assim, no divórcio, somos nós que nos ferramos sempre. A terceira onda acabou com o estigma que a sociedade tinha com as emissols e seres de luz divorciados. Também retirou o estigma do sexo antes do casamento e o seu ápice foi a marcha das vadias, ou seja, a normalização da traição e do poliamor. Esta onda pegou a liberdade sexual e transformou em libertinagem. Foi nesta onda que alguns homens começaram a se afastar dos relacionamentos sérios, pois já haviam entendido que isso seria um problema grande para eles. Leis misândricas e o péssimo comportamento feminino fazem a combinação perfeita para acabar com a vida de um homem. A quarta onda já é a introdução do movimento LGBT, ou seja, o início da lesbialização. Também tem o surgimento de 73 gêneros diferentes, da Olimpíada da Opressão, dos ataques aos homens e aos seres de luz caucasianos e heterossexuais e etc. É o início da autodestruição desse movimento ideológico, pois passou a haver cada vez mais divisão entre os seus integrantes. Por exemplo, nos últimos anos tem ocorrido um embate entre seres de luz trans e seres de luz biológicos em relação à participação de atletas trans em competições da modalidade feminina, entre outras coisas. A quinta onda da religião do Ocidente parece até uma piada, pois é marcada pelo surgimento dos seres de luz adeptos dessa religião, conservadores, de direita e etc. Nós, como homens despertos, já percebemos que essa onda também vai fracassar, simplesmente por questões econômicas e comportamentais. Essa onda ainda está bem no início e começando em pequenos grupos de seres de luz que estão se separando aos poucos dos seres de luz presos à quarta onda. O que é a quinta onda? Os seres de luz querem manter todo o empoderamento deles, querem mais privilégios em universidades, mercados de trabalho e etc. Querem mais leis que os beneficiem, querem um poder do Estado cada vez maior, pois isso garante mais privilégios a eles, e querem um homem carente de atenção feminina com poder aquisitivo maior do que o deles para ser feito de trouxa. Ou seja, para ter um porto seguro após uma vida longa no carrossel de emoções e ou no carreirismo. O movimento Tradwife, que tem mexido com os corações de muitos homens, surgiu nesta onda. Esse movimento passa a ilusão aos homens de que os seres de luz estão começando a mudar e que ficará mais fácil de achar a tão sonhada honradinha, já que as Tradwives são seres de luz que voltaram a adotar a postura mais tradicional. Só que a maioria delas não abre mão dos privilégios que a sociedade ginocêntrica e misândrica dá a elas e muito menos acham certo que o homem tenha poder de decisão no casamento. A quinta onda também prega o retorno do igualitarismo e o aumento de leis misândricas. Quanto mais leis misândricas, ou seja, mais leis feministas, maior será o gasto público e, como consequência, isso ferra com os salários, empregos e etc. Temos como exemplo a Agenda 2030 e o Planeta 5050, que diz que as empresas têm que reservar 51% das vagas em todos os cargos para tudo que não seja homem. E a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: como que um gadão de alto valor vai surgir nessa babaquice toda se os próprios seres de luz estão sabotando os homens em várias áreas? Elas se empoderam e querem os homens cada vez mais bonitos, ricos e destacados, mas ao mesmo tempo atacam as empresas que têm homens na liderança, acusando-as de misoginia. Ou seja, querem um cara rico, mas ao mesmo tempo querem deixá-lo pobre e desempregado. O que deixa claro que a religião do Ocidente só serve para bagunçar ainda mais a cabeça dos seres de luz. A quinta onda da religião do Ocidente vai pegar muitos camaradas de surpresa, pois ela é marcada pelo aumento das conservadias, seres de luz que fingem ser decentes para tirar proveito da carência emocional e da ilusão amorosa de muitos homens.
É necessário que os senhores sejam cautelosos como as serpentes para não serem laçados pelas armadilhas dessa nova onda. A quinta onda será marcada pelo aumento das leis misândricas, dos problemas socioeconômicos e principalmente do aumento da hipocrisia feminina. Muitos homens que se dizem despertos irão voltar para o pasto quando essa onda for firmemente estabelecida. Isso porque muitos deles estão frustrados, pois não estão tendo muita opção de seres de luz para relacionamento. Por isso se dizem red pilados ou celibatários voluntários, mas nunca foram. E essa onda vai passar a impressão de que as coisas estarão voltando a ser como antes, o que vai potencializar os sintomas da nossa patologia emocional. Lembrem-se, senhores, que vivemos em uma sociedade ginocêntrica e misândrica e a melhor opção para evitarmos sermos destruídos por esse sistema é seguirmos o nosso próprio caminho, não nos envolvendo em relacionamentos sérios e, se você for casado, seja um bom marido e tome cuidado para não ir ao polo feminino. Mas pratique o desapego e sempre fique por dentro das leis misândricas, pois elas estão a uma ligação de chegarem até você. E fique ciente que no divórcio, você, infelizmente, tem grande chance de ser depenado. É para ajudar tanto os solteiros quanto os casados que este canal está aqui. Se você gostou do conteúdo de hoje, curta e compartilhe com pessoas de mente aberta e não se esqueça de se inscrever neste canal.